Eu sou Edson Liberal, professor de pediatria da Unirio e chefe do serviço de pediatria do Hospital Universitário Geoffrey Guilhem. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante, que é a prevenção de acidentes na infância e na adolescência. E o meu principal objetivo é tentar convencê-los ao máximo a trabalhar a questão da prevenção de acidentes na infância. E por que é importante? Na verdade, é a principal causa de mortalidade a partir de 1 ano. Então, sob o ponto de vista epidemiológico, não há nenhuma razão para que a gente deixe à margem a questão da prevenção de acidentes. Precisamos efetivamente trabalhar a prevenção de acidentes na infância, porque, como eu estou reforçando epidemiologicamente, é fundamental. Isso mudou ao longo dos 20 anos, então a prática, às vezes, médica ou a prática do profissional de saúde demora um pouco a se adequar aos novos dados epidemiológicos. Em relação aos acidentes, fazem parte da prevenção de acidentes, eles fazem parte das causas externas. As causas externas são acidentes e violência. E no caso da criança, sem dúvida que em termos gerais dos dados epidemiológicos, os acidentes são mais importantes. Não podemos efetivamente esquecer da violência, porque causa danos sérios à criança, mas os acidentes preponderam em termos tanto de morbidade quanto de mortalidade. O que é acidente? Acidente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é um acontecimento fortuito, independente da vontade humana, provocado por uma força externa que age rapidamente, manifestando-se por um dano corporal ou mental. Então, na realidade, tem que ser fortuito, porque quando há uma ação deliberada, isso é violência. Então, o acidente tem que ser uma coisa fortuita, independente da vontade humana. O principal acidente é a questão das quedas, né? É a questão da queda dos berços. Então, desde o início, temos que orientar os familiares, e principalmente a mãe, que nessa fase é quem mais cuida da criança, em relação a ver a questão do estrado do berço. Desde o começo, se coloca muito em cima o estrado, porque a criança está pequena, e depois a criança vai crescendo, não se percebe isso e a criança pode cair do berço. Então, essa orientação em relação à queda do berço, ela é fundamental. Em relação ao berço ainda, essa questão da distância entre a divisória, também é importante que a gente oriente os familiares para ver se os berços estão normatizados pela BNT. Porque existe um tamanho aqui para que a criança não enfie a cabeça aqui e sofra enforcamento. Então é mais um dado que nós precisamos trabalhar com as famílias. A outra questão é a janela, que hoje nós temos, na verdade, não só temos grade, como temos aquelas redes de proteção. Esse é o principal, é o acidente mais, não é tão frequente, felizmente, mas quando acontece ele pode levar à morte. Tanto que de vez em quando temos no noticiário crianças que caíram da janela. E aqui, essa é uma grade, mas as redes de proteção são importantes. O que nós temos que orientar os pais? Temos que orientar no sentido que tem que ver também se a empresa está capacitada. Não basta colocar um monte de grampos, uma rede que não tenha proteção. Essas redes, na verdade, elas conseguem segurar até 150 quilos. E mesmo nas camadas mais pobres da população, hoje, com os programas em que se constroem muitos prédios de apartamento, é fundamental orientar isso. Às vezes as famílias gastam dinheiro com coisas absolutamente desnecessárias e esquecem dessa proteção. Tem um programa americano que fala: as crianças não podem voar, né? Na verdade, elas não podem voar. Mas os adultos, eu tenho a impressão às vezes que os adultos acham que elas podem voar, porque não adotam, mesmo em família que tem condição tranquila de fazer a rede de proteção, que deve ser colocado logo que a criança nasce, preparar a casa, e uma das coisas é logo se antecipar aquele momento que a criança vai começar a engatinhar e andar. Então, é uma medida básica de preparação do enxoval que você coloque a rede de proteção na janela, uma vez que é o acidente em relação à queda mais grave que pode acontecer. Local de estimulação. Lógico que depende do contexto em que você está trabalhando, mas mesmo em população em que tem um espaço muito pequeno, é fundamental que oriente a família para reservar um espaço em que seja o local de estimulação da criança, para que possa criar um ambiente mais seguro possível. As pessoas falam assim: a criança tem que se adaptar à casa. Esse é um raciocínio completamente equivocado. A casa que tem que se adaptar à criança. Criança não tem raciocínio lógico. Então, um descuido em relação à questão de proteção
Um momento em que você não está por perto, a criança pode fazer coisas que absolutamente você depois vai ver que é irrecuperável. Então tem que adaptar a casa à criança, porque é impossível você tomar conta de uma criança sem perder ela de vista 100% do tempo. Então, o fundamental é orientar, trabalhar as famílias, trabalhar as comunidades em relação a que a casa tem que se adaptar à criança e não a criança se adaptar à casa. Mesmo, voltando a falar, num local em que possa estar no mesmo espaço, seja uma casa muito pequena, mas é importantíssimo que a gente possa estabelecer um local que possa ser de estimulação da criança. Que é colocar a criança o tempo todo num cercadinho, isso não ajuda a estimulação, isso atrapalha o desenvolvimento. Certamente, quando você não tem outra opção, em um determinado momento, pode ser que você tenha que colocar a criança naquele cercadinho, mas o ideal, para que ela se desenvolva com segurança, é que você crie um espaço que ela possa ser estimulado e, ao mesmo tempo, se desenvolver e que não corra riscos. Proteção de tomadas. Isso é fundamental, né? Você colocar a proteção de tomadas. As construções mais novas hoje, elas estão com as tomadas mais acima. Então, isso ajuda muito. Se a tomada está acima, a criança não chega lá. Agora, um outro tipo de acidente que ligado à tomada, que normalmente as pessoas não estão muito atentas, é a questão do fio, né? Deixam o aparelho ligado à tomada, a criança vai, morde o fio e isso cria uma necrose no entorno da boca muito grave. Então, a orientação é, os únicos aparelhos que precisam ficar ligados o tempo todo na tomada são o freezer e a geladeira. Televisores, qualquer outro aparelho pode ficar desligado. Então a orientação é retirar, acabou de utilizar o aparelho, desliga e coloca a proteção, porque esse tipo de acidente de morder o fio, ele pode ser muito grave até levar à morte por causa do choque. Outra questão em relação a quedas também é a questão do portão, onde tem escada. Então é importante também colocar de forma que a criança não possa ter acesso a abrir o portão. Lógico que existem portões que você tem um duplo movimento, né? Portões que são mais importados, você tem um duplo movimento que a criança não tem capacidade de fazer essa movimentação. Mas não podendo comprar esse tipo de portão, pode-se improvisar e fazer mesmo um portão de madeira de forma que a abertura desse trinco fique numa posição em que a criança não atinge. Então, outro tipo de proteção que tem que ser feito. Queda de laje. Esse é um acidente gravíssimo, difícil da gente fazer prevenção. Nas construções, principalmente nos locais em que as pessoas vão construindo as suas casas aos poucos, esse tipo de acidente é frequente e é grave. Então, quem trabalha com saúde da família, quem trabalha com essa comunidade, tem que fazer um trabalho específico sobre queda de laje. Difícil prevenir? É difícil, mas precisa que as pessoas pelo menos saibam o risco que está correndo, porque às vezes o único lugar que tem para as pessoas se encontrarem é a laje, né? Então, como proteger a criança? Como é que alguém vai ficar cuidando daquela criança, segurando na mão, botar alguma coisa em volta daquela laje enquanto não se constrói, que tenha pelo menos uma altura para que a criança não possa cair? São medidas que precisam ser discutidas com a comunidade em relação à queda de laje. Isso é um acidente muito grave e que difícil de fazer prevenção, mas que tem que ser discutida com a comunidade em relação à queda de laje. Outros tipos de quedas, é importante a questão dos voadores, dos andadores, que estão proibidos a fabricação, mas ainda existem muitos. A criança entra naquele andador e ela vai, bate com a cabeça, faz traumatismo craniano, batendo com a cabeça na parede. Então, apesar de dar um certo conforto em relação a manter a criança ali, mas é um tipo de equipamento que não deve ser utilizado. Já falei dos portões nas escadas, a questão dos playgrounds e das praças. Habitualmente, as praças são muito mal conservadas, as comunidades precisam se unir para trabalhar com a prefeitura, para que a gente faça um chão, no máximo, pelo menos de areia, que seja removível de tempos a tempos, que possa, na verdade, absorver queda das crianças. E aqui cabe uma observação, porque os pais consideram algumas coisas como sinal de desenvolvimento importante.
Se a criança chega no último nível do playground, ele acha que aquilo ali, meu filho está muito inteligente, está muito esperto, e na realidade é uma criança, às vezes, com 1 ano, pequenininha lá no último, que não tem um raciocínio lógico, ela pode cair, pode se machucar. Então, orientar que isso não é um sinal de desenvolvimento. A criança tem que ir aos poucos e ter a proteção dos pais nessa fase, pelo menos até 2 anos, em relação à questão do playground, aquele brinquedo chamado trepa-trepa. Proteção na janela, já falamos, isso aqui reforçando. Esse é o acidente, esse é o tipo de acidente mais grave, né? Felizmente, não é tão frequente em relação aos outros, mas precisamos estar atentos a isso. A criança vai aprender que não pode ir até a janela. Isso é uma besteira. Na realidade, a criança, eu estou batendo nessa tecla, mas é importante. A criança não tem raciocínio lógico. Você diz para ela, não trepa na janela, o que ela vai fazer? Ela vai trepar na janela. Ela está se desenvolvendo. E o desenvolvimento requer que você experimente. Se você vai experimentar, você pode experimentar e ter um acidente muito grave. Então, cabe ao adulto proteger a criança colocando essa proteção na janela. A proteção na janela é fundamental. Asfixia. Hoje a gente tem, apesar da questão do meio ambiente, mas a gente ainda tem muitos sacos plásticos. Tem lugares em que a questão do saco plástico hoje está tendendo a ser abolida. Mas a questão do saco plástico é muito séria. A criança coloca o saco plástico na cabeça e pode morrer asfixiada com o saco plástico. Então, tem que colocar isso longe das crianças. Os brinquedos. Isso melhorou muito em relação à nossa normatização. Hoje a gente tem uma normatização bastante boa, mas alguns fabricantes ainda cometem alguns deslizes. Aquelas faixas ali de utilização melhorou, mas orientar os pais para que tente desmontar os brinquedos, forçar para ver se desmonta. Se formar objeto pequeno, aquele brinquedo é inadequado para o seu filho, pelo menos 0 a 2, 0 a 3 anos. Então, orientar. Primeiro, em relação ao brinquedo, olhar a faixa etária, ver se a ABNT está liberado pela ABNT. Mesmo assim, abre o brinquedo e tenta tirar os pedaços. Não conseguiu tirar, libera o brinquedo para a criança. Tirou algum pedaço, não libera o brinquedo para a criança. Queimaduras, importantíssimo, principalmente por causa do sofrimento, temperatura do banho, né? Tem que orientar, principalmente, lógico, as mães que estão mais junto com as crianças nesse período pequeno, em relação a colocar a criança na banheira para dar o banho. A orientação fundamental é botar água fria, né? E às vezes as pessoas esquecem, escaldam as crianças. Não precisa neurotizar, como eu vejo alguns profissionais dizem, bota o termômetro para ver a temperatura do banho. Isso é besteira, tem que simplificar. Bota água quente, bota água fria. Percebeu que ainda está um pouco quente, bota mais água fria. Então não tem, é só colocar a mão e colocar mais água fria. Temperatura da comida é outra questão. É fundamental estimular essa prática que os familiares têm de pegar um pouquinho da comida e ver a temperatura e o gosto. Porque isso aqui também pode levar à queimadura da boca da criança. E a cozinha, que é o lugar mais perigoso que tem na casa. Aquelas orientações de cozinhar na boca de trás do fogão, com o cabo da panela para dentro, isso é fundamental. Então, cozinha é o lugar mais perigoso da casa para os acidentes na criança, particularmente aqui chamando a atenção das queimaduras. Então, cozinha, se puder, se tiver uma estrutura na casa que puder colocar um bloqueio para a cozinha, é o ideal, para a criança não entrar na cozinha. Mas essa medida de cozinhar na boca de trás do fogão, com o cabo da panela para dentro, já é uma boa medida. E hoje, inclusive, sob o ponto de vista geral, não se faz como era antigamente, né? Diversas comidas. A mulher hoje está no mercado de trabalho direto. Antigamente, a mulher ficava em casa, fazia 1, 2, 3, 4 tipos de comida. Hoje em dia, isso não é realidade. Na realidade, você faz 1, 2, então não há necessidade. É muito pouco provável que durante a elaboração de uma refeição precise se utilizar a boca da frente do fogão. Então, sempre na boca de trás. E essas medidas têm que ser repetitivas, porque a pessoa tem mais conforto cozinhando na boca da frente do que na boca de trás. Mas, sob o ponto de vista da prevenção dos acidentes, isso é uma medida simples, mas que ajuda muito. Outro tipo de acidente é envenenamento e intoxicação. Isso aqui cabe uma observação, né? Nós temos um projeto de lei na Câmara Federal, já deve estar com quase 2 décadas, se não tiver com 2 décadas, em relação à tampa de proteção. Nos países desenvolvidos, se adotou aquela tampa que você tem que apertar e girar, praticamente
quase que chegou a zero os acidentes com medicamentos para as crianças. Só aquelas que começam a chegar numa fase que tem algum tipo de movimentação em que você pode ter um pequeno número de acidentes, mas geralmente quase chegou a zero. Agora, não passou, né? Isso não passa. O lobby da indústria farmacêutica em relação a essa questão de não aprovar as tampas, não consegue ser aprovado isso. Isso é um absurdo. Um país como o nosso, que se fala em desenvolvimento, que está numa situação bastante razoável agora, a gente não colocar a tampa de segurança, isso é um total absurdo contra a saúde pública, contra a saúde da criança. E aqui, a observação, se a gente colocar essa tampa, a criança não tem esse movimento de apertar e rodar. Então, é fundamental que a gente batalhe e esteja alerta a essa questão da tampa dos medicamentos. E se não tiver, não tem ainda, né, as tampas de segurança. Então, qual a orientação? Ter o mínimo de medicamento em casa. Não há necessidade hoje, somente quem está trabalhando num grande centro, de ter um monte de remédios em casa. Primeiro que se você tiver algum remédio, além de um remédio para febre e que também serve para dor, você não tem necessidade de ter outros medicamentos, a não ser que você tenha alguém da família tenha uma doença crônica, né? Hipertensão, diabetes, aí tem que ficar também bastante alto. Mas uma orientação fundamental para os familiares é que tenha pouco medicamento em casa. Se você tem pouca possibilidade da criança pegar o medicamento, diminui a possibilidade de ela se intoxicar, né? Então, é fundamental orientar. A gente tem mania, né, e a facilidade que as farmácias têm de comprar um monte de medicamentos. Então, a principal orientação é pouco medicamento em casa e tendo os medicamentos o mais alto possível. O que é mais alto possível? É onde uma criança, mesmo com o que estiver lá, com a escada que estiver em casa, ela não consiga atingir esses medicamentos. Então, manter longe das crianças os medicamentos. Até que a gente aguarde, pelo menos, que o país consiga e que a gente consiga aprovar a tampa de segurança. Agora, por que os laboratórios não querem isso? Porque você aumenta o custo do medicamento. Aumenta o custo, a compra diminui, a tendência é isso. Se aumenta, nós estamos num sistema capitalista, oferta e procura. Se o preço está alto, diminui a compra. Então, diminui a margem de lucro dos laboratórios. Só que isso é uma coisa absurda em termos de saúde pública. Por isso que os laboratórios não desejam, mas nós precisamos pressionar para que tenha uma legislação específica em relação a tampas de medicamentos. Produtos de limpeza, né? Produtos de limpeza também, ter a menor quantidade possível e o mais alto possível em relação a manter na cozinha, mas bem alto, porque a criança não possa ter acesso aos produtos de limpeza. Não há necessidade de estocar produtos de limpeza. Acidente de trânsito. Esse merece uma observação muito importante. Onde é que a criança se acidenta mais? É dentro do carro ou como pedestre? É como pedestre, né? É como pedestre. Então, é fundamental a orientação para os pais que andando com a criança na rua, que ela ande para o lado de dentro da calçada. Isso tem que ser uma norma e segurando na mão da criança. A criança faz birra. Aí tem pais que aceitam a birra e soltam a mão da criança. Birra não mata ninguém. Acidente de trânsito mata. Então a orientação inclusive é o contrário, se a criança está assim, você está protegendo ela, faz birra, mas no final o resultado é melhor, porque ela sente que você está protegendo. Esse sentido de proteção é fundamental mesmo ela fazendo birra. Então não aceite birra. Segura a mãozinha da criança, conversar assim com os pais, para ela por dentro mais afastado da calçada possível. Porque se você solta a mão, a criança corre para o meio da rua e esse início da criança sair, você pode não ter agilidade suficiente para pegar a criança. E aí o acidente acontece. Então, o máximo possível, andar com a criança do lado de dentro. Se for para uma praça, observar o entorno em relação ao trânsito. Na realidade, as praças deveriam ter o mínimo possível de trânsito, mas essa não é a nossa engenharia de tráfego, não é isso. E a ocupação urbana desordenada, é difícil você ter praças, efetivamente, que você não tenha muito trânsito. Deveriam ser cercadas, porque aí também dificulta que a criança corra para o meio da rua também na praça, mas tem praças cercadas e tem praças que não são cercadas. As praças cercadas, na verdade, que tem hoje, é mais pensando em termos de assalto do que proteger a criança, porque ali fechado, se alguém te assalta, não tem para onde correr. Mas em termos de proteção da criança, seria interessante, apesar da poluição da imagem, que as praças fossem todas cercadas para que pudesse facilitar para que a criança não corresse para a rua. Então, falando criança como pedestre ou como criança na praça,
atropelamento, que é o mais importante, temos que falar também, dentro do acidente de trânsito, em relação à criança, como ela anda dentro do carro. Como é que a criança deve andar no carro? No banco de trás, primeira coisa. A regra mudou um pouco em termos das pesquisas internacionais, agora de 0 a 2 anos, a criança vai na cadeira, no banco de trás, e vai até 2 anos com a cadeira ao inverso dos outros passageiros. Ela vai olhando para o vidro de trás do carro. Então ela vai na posição inversa, até 2 anos. Antigamente era até 1 ano, mas se viu que como proteção o ideal é até 2 anos. Depois, até 5 anos, a cadeira fica na mesma posição dos outros passageiros. E a partir de 5 anos, é um tipo de prevenção que não acontece com muita frequência. A criança tem que sentar num assento elevador. Por que ela tem que sentar num assento elevador? Porque ela não tem altura suficiente para que o cinto pegue, o cinto, se colocar lá direto, o cinto pega no pescoço. Então tem que ter um assento elevador. Até 10 anos, 11 anos. Na verdade, a altura é 1,45 m. Até 1,45 m precisa de um assento elevador. Os nossos carros, os cintos, ainda não são muito bons, porque tem alguns que têm regulagem de altura, todos deveriam ter, porque até para as pessoas que mesmo sendo adultos, mas que são baixas, às vezes o cinto fica no pescoço, imagina na criança, então o assento elevador deve utilizar. E a partir de 12 anos, que seria o correto, a criança pode andar no banco da frente. A nossa legislação fala 10 anos, mas 10 anos não é o que se vê na literatura em termos da altura necessária, média das nossas crianças para andarem no banco da frente. Então, o correto da orientação, 12 anos. Se tiver com 10 anos no banco da frente, não vai ser multado, mas na realidade a gente não está pensando na multa, a gente está pensando na proteção da criança. Então, 12 anos seria o melhor marco para que a gente pudesse proteger a nossa criança dos acidentes em relação a estar mais protegida. A partir de 12 anos, banco da frente. Legislação, 10 anos. Esse aqui é o trabalho que nós fizemos aí pensando em relação à integração do programa Saúde na Escola e programa de Saúde da Família. Hoje os dois ministérios, tanto da Educação quanto do Ministério da Saúde, estão trabalhando essa integração. Quer dizer, os profissionais da saúde estão lá na ponta, nada mais correto do que integrar com a escola. E aí cabe uma grande observação nisso. Quando for trabalhar na escola, é fundamental que o profissional de saúde chegue com muita calma, com muita tranquilidade. A gente tem uma ampla experiência nisso. Trabalhamos no programa de saúde escolar nos CIEPs, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, e é fundamental que se chegue com muita tranquilidade. Quer dizer, o médico habitualmente tem uma postura mais, posso falar porque eu sou médico, então posso falar, um pouco mais arrogante. E cada um tem o seu conhecimento. O professor tem o seu conhecimento, o professor conhece a comunidade, o professor conhece o aluno, o professor tem muito conhecimento que pode interagir com os profissionais da área da saúde. Então, chegar com muita calma, escutar os profissionais da escola, a direção, os alunos, os grêmios, a comunidade no entorno, o que elas pensam em relação a esse trabalho, quais são as necessidades, quais são os assuntos mais prementes para trabalhar, e a partir daí você começar a trabalhar um programa que possa estar inserido no projeto político-pedagógico da escola. Você tem que estar inserido. Não adianta, até adianta alguma coisa, vamos dizer que não adianta, não é bem a palavra, mas até adianta um pouquinho. Você chega lá, faz uma palestra de um assunto que você domina, chega lá e vai embora, e isso tem um impacto muito pouco. Então tem que ser um programa consistente, que você trabalhe a interdisciplinaridade, que possa trabalhar diversos conteúdos, trabalhando a questão da saúde. Bem, e nós aqui, em relação à prevenção de acidentes, a gente fez esse trabalho no CIEP, e trabalhamos a questão da prevenção de acidentes no ambiente escolar e o entorno do CIEP, isso aqui é um CIEP, né? E a gente fez um trabalho que deu bastante resultado. Esses dados aqui, não há necessidade que você faça um amplo levantamento para começar o trabalho, senão você também não começa, né? Acho que ouvir as pessoas e fazer um projeto é mais importante. Então, coisas como, se no lugar que você vai trabalhar tem animais de grande porte, essas coisas são importantes. Animais de pequeno porte, animais venenosos, grades nas rampas em relação aos acidentes, a grade nas janelas, a quadra de esporte, tipo de acidente muito importante, a questão do esporte, tem que ser praticado, mas tem que procurar buscar a segurança no esporte também. Isso aqui, o principal meio de transporte é acesso dos alunos, a pé, 46, né? Depois vem a pé e de bicicleta. Então, uma coisa fundamental
é que você tem que trabalhar em termos epidemiológicos o que acontece naquela comunidade. Não adianta, por exemplo, você trabalhar com uma família que não tem um automóvel, você discutir durante 10, 15 minutos a respeito como faz a prevenção do transporte da criança no automóvel. Isso não tem muita importância, né? Até como conhecimento geral é importante. Se é que pessoas andam sempre na rua, sempre a pé, ou de bicicleta, o trabalho tem que ser em cima do que efetivamente como é a forma de locomoção. Então, quando você faz esse levantamento, você tem uma noção de como vai ser desenvolvido o seu trabalho. Se você vai trabalhar mais uma questão ou outra. Então, depende da questão daquela comunidade que você está trabalhando. É fundamental. E aí o Programa de Saúde da Família, ele tem esse entendimento, que você conhece a sua comunidade. Você tem uma área específica que você está trabalhando. Então, bem, pelo menos os profissionais deveriam conhecer, devem conhecer a sua população, aquela população que você está trabalhando. A questão dos produtos de limpeza, como é que estão para orientar em relação à prevenção de acidente lá? Se já aconteceram acidentes na escola e que tipo de acidente aqueles que aconteceram? Aqui mostrando um tipo de trabalho, lógico que tem esse aqui, só que era a equipe que trabalhava nesse CIEP, aqui uma palestra dada para os pais. Isso aqui adianta, sem dúvida, mas quanto mais uma coisa que tenha mais interatividade é importante. E aqui os alunos, eles percebem muito mais, desenvolvem muito mais quando eles constroem, né? Quando eles constroem maquetes ou algum tipo de trabalho ligado ao assunto, do que você fazer uma aula expositiva, né? É uma tendência nossa a chegar num lugar, fazer uma aula expositiva, dei o meu recado, né? Quem aprendeu, aprendeu. Quem vai mudar a conduta, vai criar comportamento saudável, vai continuar no seu comportamento de risco, é um problema meu, mas não é muito. Então, esse tipo de coisa, desenvolver comportamentos saudáveis, eu acho que isso é o grande investimento que a gente tem da contribuição saúde e educação na formação do cidadão brasileiro. Você desenvolver comportamento saudável é muito mais barato do que você depois, quando o adolescente ou o adulto tem um comportamento de risco, você fazer a reversão disso para um comportamento saudável. Então, é fundamental esse investimento na escola. Só sairemos do em desenvolvimento quando efetivamente nós tivermos investimentos maciços na educação e na educação pública. Evidentemente que, além dos profissionais de saúde que precisam ter salários bons e condições de trabalho, enquanto um professor, se aceitar que o piso de um professor é R$ 1.400, realmente não pode ser sério o tratamento que a gente dá para a educação. Mas eu acredito muito nisso, nesse trabalho integrado, numa área de respeito da educação e da saúde nas escolas. Eu acho que essa é uma função importante nossa em termos de trabalho. Aqui é um outro tipo de trabalho. Era um trabalho que a gente tinha também, esse é um CIEP também, com adolescente. E aí é importante o seguinte, o que o adolescente, ele mais do que nunca entende e às vezes ele experimenta algumas coisas para ter uma relação de defesa, o que nem sempre é bom, porque hoje a gente vê a questão do crack, né, que é uma droga que vicia muito rápido, mas há uma tendência a querer experimentar. Então a gente parte de uma situação de crise, como se tivesse um fogo dentro da escola, e coloca o adolescente fazendo práticas de transporte e reanimação em relação àqueles acidentados. Isso aqui leva muito mais a um aprendizado do que qualquer tipo de aula, do que 5, 10, 20, 30 aulas, que eles participam efetivamente. Então, o trabalho com adolescente, então, deve ser cada vez mais com essa questão de mostrar efetivamente como se faz, como se dá na prática, porque ele parte de uma situação de crise, numa situação de acidente, para ter uma postura, um comportamento saudável. Esse tipo de trabalho é fundamental. Então, a questão da prevenção do acidente, o que é fundamental? Contextualizar onde você trabalha, quais são as condições de moradia, quais são as condições daquele bairro, o que aquela criança, aquele adolescente está mais suscetível, quais são os principais riscos de acidente. Então tem que contextualizar. Por exemplo, quem fica com a criança, é uma realidade quando às vezes meninas de 8, 9, 10 anos cuidam de crianças de 2 anos, isso é uma realidade. É um absurdo, mas é o que habitualmente o governo ainda oferece para essas famílias. Na realidade,
Se você não tem dinheiro para colocar o seu filho para alguém cuidar quando o pai e a mãe quando os dois vão trabalhar, ou uma creche que você não tem dinheiro para pagar, o Estado não oferece essa possibilidade de você fazer, colocar todos naquele. O percentual de cobertura de creche é 30%, é muito baixo. Então, as famílias são ruins porque deixam uma outra criança maior cuidando da criança menor. Não, porque não tem saída mesmo. Então, temos que trabalhar para mudar essa realidade, mas quando a gente está numa consulta ou num tipo de intervenção, tem que identificar quem é que efetivamente cuida da criança e orientar. Você tem lá meninos de 9, 10 anos, conversa com elas. Você tem um menino de 9, 10 anos, conversa com ele a respeito de formas de prevenção. Então, contextualizar a realidade que você está trabalhando, o que é a família, quais são os tipos de acidentes mais frequentes, isso é fundamental. Como eu falei, da prevenção de acidentes. Se não tem um carro, você tiver uma receita de bolo em trabalhar a prevenção de acidentes, você tem que saber os principais, mas você tem que adequar exatamente a receita necessária para aquele tipo de comunidade que você está trabalhando. Outro dado importante é crescimento e desenvolvimento. De acordo com a faixa etária, e o profissional tem que saber muito crescimento e desenvolvimento, você se antecipa na orientação à família dos tipos de acidentes que podem acontecer na próxima fase de desenvolvimento da criança. E, voltando aqui, no meu convencimento de que vocês efetivamente coloquem na sua prática, tanto no nível individual quanto nos seus trabalhos coletivos, a questão da prevenção de acidentes, que é a principal causa de morte e mortalidade na criança. Então, se é a principal causa de morte e mortalidade, nós temos que colocar na nossa prática diária programas efetivos que possam diminuir os acidentes na infância. Então, esse é o principal. Terminando, mas como eu comecei, é fundamental. Então, se epidemiologicamente é importante, é muito bom que a gente trabalhe dados que têm alta prevalência e alta incidência. E para finalizar, mostrando aqui as minhas netas, Ana Clara, Maria Clara, Estela e Luísa, e agora crianças, que precisam ser bem cuidadas, ter amor, ter proteção, prevenção de acidentes, prevenção de violência, e agora estamos esperando o Bernardo, que é o nosso, agora vai ser o quinto, que vai ser um menino para fazer companhia para essas meninas ali. Muito obrigado.